Ai, gente, eu posso falar? Pode falar, porque aqui é o lugar certo e na terapia também. Oi, pessoal! Aqui quem fala com vocês é Letícia Sattler e esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Penso Enquanto Faxino. Antes de explicar, o nome, o título do nosso podcast, eu vou me apresentar primeiro e o motivo do porquê criei esse podcast. Bom, como eu disse, eu sou Letícia Sattler, sou psicóloga de Minas Gerais e gosto muito de conversar sobre coisas aleatórias e me aprofundar em assuntos que nem todo mundo tem paciência de escutar ou de sentar na mesa para conversar comigo. E eu tenho que admitir que às vezes eu sinto uma necessidade de encontrar essas pessoas que falam essa mesma língua e que, por eu ser formada em psicologia, não quer dizer que todos os episódios do nosso podcast será sobre psicologia, mas terá pinceladas, quem sabe, talvez. Também não posso negar que, quem sabe, um dia eu queira falar aqui num episódio sobre Britney Spears. Por que não? No outro dia eu posso falar sobre música, filme, teatro, psicologia, enfim, tudo que engloba essa mente aqui que não para de pensar durante a faxina. A qual é o motivo do nome do nosso podcast, Penso Enquanto Faxino. Recentemente eu compartilhei nos meus close friends no Instagram que durante a faxina é um momento muito, como posso dizer, cansativo mentalmente pra mim, falando. Porque é um momento que eu começo a pensar demais, inclusive em coisas que já passaram. Tem gente que fala que, deixa eu lavar uma vasilha pra me distrair. Eu vou ali lavar uma garagem pra me distrair. Gente, eu juro pra vocês, eu bato palma pra essas pessoas, porque eu não consigo me distrair fazendo qualquer tipo de atividade doméstica, porque normalmente nesse momento eu ligo o botão do automático, vou fazer a tarefa normalmente, mas a mente, meus amigos, ela tá viajando por esse mundão de Deus. E às vezes, pensamentos perigosos, porque são pensamentos vingativos. Deus tem que ter muita misericórdia da minha vida, porque às vezes eu começo a lembrar do que a pessoa falou comigo, ou do que alguém fez comigo, eu falo, epa, peraí, esse comportamento foi maldoso, essa pessoa foi maldosa comigo, o que eu posso fazer com ela? Olha aí, gente, olha onde é que pega. Brincadeiras à parte, nem tanto assim. Mas esse foi o motivo de dar esse nome pro podcast. E também pensando pelo lado, de enquanto a gente pensa, olha aí já puxa um pouco até pra psicologia mesmo, Quando a gente pensa, quando a gente permite a pensar, a analisar, uma faxina é feita dentro de nós. E não quer dizer que a faxina, ela de imediato, ela traz a limpeza total, viu, gente? Porque eu não sei vocês, mas vai fazer uma faxina no seu guarda-roupa pra você ver. Primeiro a gente bagunça tudo pra depois se organizar. E é mais ou menos isso. Quanto mais a gente pensa, analisa, trabalha, a gente faz aquela faxina que tira tudo do lugar, bagunça e depois organiza. Esse é o intuito desse podcast, de trazer esses pensamentos, devaneios que vêm na minha mente, colocar aqui para compartilhar e encontrar pessoas que falam essa mesma língua, que concordam ou não, ou que querem debater, enfim, é para isso. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ouvir. Amo ouvir histórias, amo pesquisar sobre coisas muito aleatórias. Amo analisar filmes e séries e eu sempre fico com o pensamento, tipo, olha só, gente, o que será que o autor quis dizer com isso? Já peguei pessoas me olhando com cara de esfirra fechada. Tipo, não, por favor, linda, fica caladinha. Agora é o momento de ficar bem caladinha. Já peguei essas caras de esfirra fechada pro meu lado, entendeu? Então, pensei, poxa, vamos pro podcast. Vamos criar um podcast. Também, recentemente, lá no meu Instagram. Será que eu já compartilhei, gente, aqui? Ainda não. Inclusive, gente, meu Instagram, me segue lá. Que é o Letícia. Olha aí. Misericórdia, já esqueci o nome do meu Instagram. Vamos lá. LeticiaSattler.pc. Falei lá no Instagram sobre a amizade de baixa manutenção. E aí eu resolvi fazer um Reels e eu não me contentava com 1 minuto e meio. Eu acho muito difícil expor uma ideia em 1 minuto e meio. E aí eu até brinquei, pessoal, vou fazer um podcast porque não tá dando pra sintetizar meu pensamento aqui. O menor vídeo que eu consegui fazer foi de 9 minutos. Mas eu consegui cortar e transformar ele em 1 minuto e meio, não sei como, tá? Mas deu aquele ciricutico de tipo, não vou conseguir, a vontade de deixar ele todo, mas eu sei que ninguém ia assistir. Então, brinquei, vou fazer um podcast. Aí veio alguns comentários na DM, tipo, faz um podcast. Eu acho que foi na brincadeira, mas eu levei a sério. Mas também vou dar nomes aqui às pessoas que
acenderam uma luzinha aqui na minha mente. Há um tempo, eu já pensava nessa questão do podcast, mas eu pensava assim, cara, o que eu vou falar? Talvez algo sobre psicologia, mas não é a minha pegada mesmo. Eu queria algo mais minha cara, né? E tava com planos de começar a fazer palestras na minha área, né? E a minha psicóloga, ela falava muito isso, Letícia, você tem perfil de pessoa que fala, que se expressa muito bem. Olha aí, palestras, né? Essas coisas voltadas ao público. E na minha mente já estava rodando essa ideia de um podcast. Mas a gente tem essa mania, né? Tipo, como se fosse a gente tem mania de sabotar os nossos pensamentos, achando que a gente não é capaz de fazer aquilo, ou que a gente não vai ter assunto suficiente. Enfim, ficou ali cozinhando essa ideia. E aí uma amiga minha, Lourença, vou te citar aqui, minha amiga. Vou te citar aqui porque, na verdade, esse projeto... ela deu ideia de fazermos um podcast e sumiu do mapa. Nunca mais falou nada. Eu respondi a mensagem dela e sumiu. Eu vou até deixar aqui o que ela disse. Eu não sei, mas assim, sempre vem na minha cabeça, assim, tipo, eu e você, tipo, como se fosse uma mesa com um microfone, assim, do podcast. Você acredita, amiga? Mas assim, cara, não sei nem como isso seria operacionalizado com a gente longe, entendeu? Mas enfim, calma aí que eu brisei. E sumiu. Sumiu, não falou mais nada. Eu respondi com 5 áudios de 10 minutos cada, provavelmente. Eu acho que por isso que ela nem quis ouvir. E foi isso. Eu falei, poxa, quer saber? Aquela ideia que ficou cozinhando na minha cabeça há um tempo, ela voltou e foi como se fosse um sinal de Deus mesmo. Falei, quer saber, minha amiga? Eu vou começar esse negócio, viu, amiga? E você tá convidadíssima pro nosso podcast aqui. E quem sabe também fazer o nosso das tilápias. Joguei aqui. Ninguém sabe do que eu tô falando, mas teve uma época que a gente teve um canalzinho no YouTube. Ai, meu Deus. Parei aqui. Parei. Coisas de adolescentes. Mas voltando, eu senti como se fosse algo... Um sinal, sabe? Tipo, vai. E eu fui. É claro, eu tô gravando em 2024, em dezembro, tô planejando em soltar isso aqui provavelmente em 2025, janeiro, fevereiro, né? Porque eu não quero fazer uma coisa tocada, mas eu tô me empenhando. E eu tô muito feliz com isso. Por quê, meus amigos? Porque é como se fosse um direcionamento mesmo. Eu já me peguei várias vezes em crises, tipo, meu Deus, qual o próximo passo? Pra onde eu vou? Mas, nossa, eu não me encaixo em nada disso. Isso não é minha cara. É fato que a vida, ela tá passando. A vida, ela tá passando. E o tempo não volta. É isso. Quando me veio esses sinais, essas conversas, né, com essas pessoas, eu me senti encorajada e dar esse passo de fé. Vai ter alguém pra me escutar. A minha mente, volta ou outra, né? Ela sempre fala, você acha mesmo, Letícia, que vai ter alguém pra te escutar? Você acha mesmo que as pessoas estão tão interessadas assim na sua vida? Não acho que as pessoas estão tão interessadas na minha vida. Mas acredito que as pessoas estão interessadas em pensamentos em que a gente se identifica. Sabe como? Então, não necessariamente a pessoa está interessada na vida da Letícia. Vamos lá ver o que a Letícia tem para falar. Não, mas está interessada na ideia, na fala, no sentido assim, eu me identifico com isso. Porque, gente, nós somos assim. Eu, quando eu vou fazer faxina, para não ficar ouvindo meus pensamentos, que muitas das vezes são bem cansativos, eu coloco um podcast mesmo. E nesse espaço de tempo, eu descobri tantos podcasts que eu fico tão feliz que eu falo, meu Deus, olha aí, essa pessoa parece que ela tirou de dentro de mim o que ela tava falando. Parece que ela entrou dentro da minha cabeça e falou, então a Letícia, olha só, ela fala isso, vou falar no podcast. De tanto que eu me identifiquei. E num mundo tão, assim, individualista que a gente tá vivendo, um mundo tão egoísta mesmo, sabe? Em que a gente fica tão só. Cara, eu fiquei muito feliz. Foi como encontrar uma amiguinha na pré-escola. E ser amigas para sempre, sabe? Foi como encontrar, tipo, caraca, fala a mesma língua que eu. E é isso. Então eu acho que sim, vão ter pessoas para me escutar. Nós, seres humanos, né? Nós vivemos, fomos criados, na verdade, né? Para viver em sociedade. A gente sobreviveu por causa disso. A gente sobrevive por causa disso. Porque vivemos em grupos. E nós nos relacionamos justamente com grupos que falam a mesma língua. Não todos, né? Eu sei que tem pessoas que, nossa, vivem super fora do aquário. Às vezes eu me sinto assim. Mas encontramos pessoas, graças à internet, graças a essa globalização, né? Graças à tecnologia, em que nós conseguimos nos conectar com pessoas que têm essa mesma identidade, vamos dizer assim. Não identidade, né? Que identidade é única.
mas essa mesma linha de pensamento, enfim. Isso são coisas que nos conectam. E eu me senti encorajada a fazer isso. Eu sempre falo sobre esse episódio e às vezes eu tenho medo das pessoas me julgarem por... Eu tenho esse mal, viu, gente? Coisas que eu preciso tratar na terapia. Medo das pessoas acharem que eu tô querendo me aparecer. Sabe como? Enfim, quando eu era mais nova, eu comecei um canal no YouTube bem caseiro, falando sobre minha vida acadêmica e as revoltas do meu TCC. Não, nem sei se foi isso, foi falando de banheiro de república. Pra quem não sabe, república é um lugar que você divide apartamento com várias pessoas ou algumas pessoas e o nome é dado de república. E também o outro vídeo que eu fiz que bombou assim no início foi coisas que eu... Ai, meu Deus do céu. Coisas de São Paulo que eu estranhei, que eu sou mineira, fui morar em São Paulo. E aí eu tive muito estranhamento com a cultura e eu fiz um vídeo sobre, em que eu fui atacada e fui elogiada ao mesmo tempo. Mas era uma coisa bem menina, sabe? Obviamente que hoje não são vídeos que não vão trazer nenhum tipo de soma pra sua vida, né? Mas pra aquela época, menina, pra aquele público também menina, aquilo ali era a maior graça do mundo, né? Então as pessoas amavam as pessoas que se identificavam, obviamente. E isso foi uma coisa que me, assim, constrangeu de certa forma. Porque quando eu vi que aquele canal caseiro, ruim, filmado era um Motorola na época que eu tinha. E deu certo, chegou a 17 mil inscritos, mais de 17 mil inscritos para aquela época. Tão caseiro, sem fórmula mágica nenhuma. Eu não tinha nem... Gente, eu não tinha dinheiro. O meu dinheiro era para comprar miojo. Então não tinha como nem investir dinheiro naquele canal. Não tinha nem como comprar seguidores. Não tinha. E eu consegui, na época, monetizar o meu canal. Então, isso me constrangeu na época e foi um gás que eu falei, caraca, eu sou capaz disso? E eu acho que eu posso fazer um episódio muito legal sobre isso, da forma como a gente é ensinado a crer sobre nós mesmos. Isso vem de criação, sabe? Mas, resumidamente, eu tinha uma ideia de que, tipo, eu sou mediana. E sim, não sou extraordinária, não. Mas essa crença limitante... ela paralisa a gente em muitos aspectos. E aquela conquista de 17 mil inscritos num canal caseiro foi, assim, uma coisa que pra mim eu falei, não é possível que tem gente querendo ouvir. Inclusive eu fiz até um episódio sobre, meu Deus, eu vou falar aqui, gente, abertamente. O episódio era fazer o número 2 fora de casa. E eu falava, gente, não é possível que tem gente querendo ouvir isso. E eu me lembro que eu estava num shopping. E aí uma menina chegou com o irmão dela e perguntou, meu canal na época, o nome era Letícia Bandeira, né? E ela veio me perguntar, você que é Letícia Bandeira? E eu tava almoçando na praça de alimentação, eu falei, putz, perdi meu cartão de crédito. Eu já comecei a olhar na bandeja, assim, sabe? Ela deve ter visto o nome Letícia Bandeira e veio me entregar. Eu, aham. Ela, nossa, eu sigo seu canal e eu quero te dizer que hoje é a primeira vez, depois de muito tempo, em crise de síndrome do pânico e depressão, que eu tô saindo de casa pra ir no cinema com meu irmão. E eu quero te dizer que os seus vídeos me ajudaram muito durante essas crises. Gente, aquilo pra mim foi algo assim... Como assim? Sabe? Eu fiquei muito feliz, obviamente. Eu falei, meu Deus, é sério que meus vídeos tão bobos, né? Eu já fui criticada por familiares, alguns familiares, pouquíssimos, na verdade. Tipo, nossa, mas que... Meu pai já falou comigo, filha, para de ficar falando essas coisas. E pra chegar uma pessoa e falar que isso ajudou ela a lidar com essas crises de ansiedade, depressão, cara, isso aí eu fiquei muito feliz. Mas é claro, gente, a vida, a minha pelo menos, eu sou mestre em me sabotar. Mestre. E eu não continuei o canal, perdi como é que chama? O negócio lá, monetização. E também, acredito também que as fases da vida, né, já não tava batendo com aquilo ali. Eu passei por outras coisas e que resultou onde eu estou hoje. Mas o que eu quero dizer com isso é, naquela época eu dei um passo de fé. E eu cheguei onde eu achei que eu não ia chegar. Hoje também estou dando um passo de fé. Querendo acreditar que isso aqui vai ser bom, que isso aqui vai chegar em pessoas que precisam ouvir o que eu tenho pra dizer. E que, se uma pessoa chegar pra mim e falar, Letícia, eu escutei o seu podcast, penso logo faxino, e você não sabe como mudou a minha percepção. Gente, isso aqui eu já ganhei a vida. Porque, como eu disse anteriormente, eu estava em uma crise
Todo ser humano passa por crises. Existencial mesmo, tipo, meu Deus, pra que eu tô aqui? Qual que é o meu propósito? Ai, tanto que eu larguei a psicologia no sentido assim, eu não queria nem atender, eu fiquei um bom tempo sem atender. Hoje eu voltei a atender e eu tô muito feliz, porque eu entendi meu propósito. E o meu propósito é dar um ouvido amigo pra alguém, selar de alguém, é fazer alguém bem, é disseminar o bem mesmo. Eu me sinto bem fazendo isso. Porque eu acredito que tem pessoas que falam, Letícia, mas todo mundo tem esse propósito. Cara, eu já conversei com pessoas que o propósito de vida deles é ficar rico. É correr atrás de empreendimento e ser rico. É diferente. Entende? Então, o meu propósito mesmo é de tipo, Letícia, o seu podcast tem só 15, 300 ou 500 ouvintes. Eu tô bem com isso. De verdade. Se tiver atingindo o número de pessoas que precisam ouvir, eu tô muito bem com isso. Então é isso. É uma gratificação pra mim saber que eu tô dando esse passo. É uma gratificação saber que possivelmente irei me conectar com pessoas que pensam igual. Ou às vezes jogar um papo fora mesmo, como eu disse, né? Ou falar de Britney Spears se eu quiser aqui. Falar de Bruno e Marrone. Inclusive, meus vizinhos escutam Bruno e Marrone. Eu não gosto muito, tá, gente? Mas eu sei por osmose, meus amigos. Porque domingo aqui é o dia inteiro som alto. Então, às vezes, eu posso trazer um episódio aqui sobre vizinhos. E Bruno e Marrone. Por que não? Então, eu quero vocês aqui comigo. Eu quero vocês aqui, enquanto você estiver fazendo faxina, assim como eu escuto podcasts, fazendo faxina, montando um quebra-cabeça. Nossa, inclusive, comprei um quebra-cabeça de 1000 peças. E eu fiquei ouvindo podcast até 2 horas da manhã, tentando formar só as bordas, tá bom? Pois é. Então, quando você estiver montando quebra-cabeça, na academia, levando o filho pra escola, indo trabalhar, bota a Lelê aí. Bora conversar um pouquinho, bora botar as ideias pra fora, bora fazer uma faxina dentro dessa cabeça. E possivelmente terão episódios que nem terá uma resposta pra minha pergunta. Eu sou uma pessoa que é cheia de perguntas, dúvidas, e nem sempre eu tenho respostas. Inclusive, esse é o mal da psicologia, tá? O mal do psicólogo, na verdade. As pessoas acham que a gente tem a resposta do universo. E não temos, porque nós somos humanos, né? Então, às vezes, vocês vão ouvir um podcast esperando a resposta do universo. Ah, mas ela é psicóloga, ela deve saber. Não, meus amigos. Aqui eu sou a Letícia Sattler, tá? Mas é lógico, vou deixar aqui meu Instagram. Me segue lá no meu Instagram de psicologia. Vou compartilhar algumas coisas lá também, obviamente, né? E eu quero vocês aqui comigo. E se vocês se identificarem, se não, meus amigos, compartilha. É só isso que eu peço. Compartilha, comenta e bora lá. Bora faxinar junto comigo, fechou? Esse é o primeiro episódio, deixo aqui minha apresentação, o porquê do nome do podcast. E com certeza eu vou terminar essa gravação e pensar, poxa, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Eu acredito que todo mundo pensa assim, por mais que a gente tenha um script aqui, né? É isso mesmo, vida que segue, quem sabe a gente toca em outro ponto em outros episódios. Beijo, beijo, tchau, tchau.